Bom, encerramos o período da quaresma essa semana. Quem fez seu jejum aí, ou de carne, de refrigerante, de café, alguma coisa, acho que já conseguiu se desvencilhar desse momento assim, né? Eu fiz de refrigerante, eu já tomei meu refrigerante, estava com muita saudade de tomar refrigerante, né? Não sei quem estava com saudade de tomar café. Teve gente que fez jejum de fofoca, eu achei isso bonito, né? Devia ser pra gente assim o ano todo, né? Outros fizeram outro tipo de jejum, de comida, enfim, a quaresma é esse tempo penitencial que a gente estava caminhando com Jesus, nas pegadas de Jesus, na trajetória de Jesus para a cruz, e nos trouxe até a Semana Santa. Gente, eu não sei para vocês, mas para mim essa semana mexeu muito comigo. As celebrações que a gente teve na quinta-feira, o culto acaba com aquele sentimento fúnebre. Eu nunca tinha sentido isso antes. A mesa, a gente teve que desfazer a mesa, tirar todos os elementos. O culto terminou sem despedida, sem bênção, sem palavras de amém ou de aleluia. Depois da ceia, os ministros, fomos convidados a consumir todos os elementos que ainda sobraram aqui. E como que isso é carregado de sentimentos profundos, de significados tão profundos. A gente passou a sexta-feira e aqui teve a celebração das 7 palavras de Jesus na cruz, que também é uma liturgia muito carregada de significados, uma meditação profunda no que Jesus declarou na cruz. As suas últimas palavras. Se você não acompanhou, tem lá no YouTube para você acompanhar. Espero que o ano que vem a gente consiga fazer um negócio ainda mais grandioso, com mais pessoas, porque é importante para a gente viver esse momento da nossa fé. A gente chegou no ápice do que a nossa fé celebra. É mais importante do que Jesus nascer, é a sua morte e ressurreição. É a morte e a ressurreição de Jesus que traz o sentido da nossa fé. A ressurreição mais ainda, porque é a vitória final e derradeira de Cristo. Paulo vai falar aos Coríntios que se Cristo não ressuscitou, tudo que a gente prega é vão, não tem sentido, e não passa de mais uma filosofia humana de como você pode se elevar e crescer, e a nossa fé não está focada nisso. Veio sábado e a gente teve que amargar essa triste notícia, que o Senhor estava morto. Sábado é um sábado de luto, onde a penúria, as trevas, elas são rompidas só pela luz da vela, que é essa forma de lidar com o luto, né? As pessoas quando estão em luto, está na sepultura, velas acesas, simbolizando que as trevas estão envolvendo. Oi, som, tá bom, deixei. Diminui só um pouquinho o 5. Pronto. Então a gente amargou no sábado. Jesus está morto. O mestre que caminhou com as pessoas, o verbo vivo, ele morreu. Toda aquela euforia dos discípulos, das pessoas que seguiam Jesus, a esperança deles de ter um novo começo, um novo país, estava lá sepultado naquela sepultura com Jesus Cristo. E o texto de hoje irradia um novo momento, a renovação de fé, renovação de vida, de esperança. E aquelas pessoas que seguiram Jesus ainda estavam amargando o luto. E a gente hoje, através desse texto, vai entrar um pouquinho na experiência de Maria Madalena. A gente precisa se lembrar quando tudo começou, porque essa história de hoje, ela se inicia muito antes da existência do ser humano. Era só vazio, silêncio e trevas. E a voz do Senhor rompe esse momento, trazendo à existência coisas que ainda não existiam. É a voz de Deus que chama coisas que ainda não existem para existir. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O sexto dia, a criação do homem. Deus não só fala, haja homem. Deus faz um molde e sopra nesse homem o fôlego da vida e traz à existência algo que é a sua própria imagem e semelhança, para que
o governo de Deus, a justiça de Deus, esteja presente, sendo atuada pela vida desse ser humano. Isso traz um sentido para a nossa existência. Ser humano é ser a imagem e semelhança do nosso Deus. Veio o pecado distorce, desfigura tudo aquilo que se assemelha com Deus através da nossa vida. E a humanidade vem caminhando de mal a pior. E o Verbo que estava no começo agora se faz carne e habita conosco. Esse é o Evangelho de João. Se inicia dessa maneira, como a gente hoje está lendo as palavras desse evangelista, o discípulo amado. O Verbo agora vive entre nós, mas ele está morto. Novamente o caos toma conta dessa existência. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E eles mataram o nosso Senhor. Mataram o nosso Senhor. Agora o Senhor está numa tumba, as pessoas estão indo velar o corpo de Jesus. Maria Madalena sai ao encontro daquela tumba, ainda bem cedinho. O seu coração está cheio de depressão, porque o mestre morreu. Os planos que eles esperavam tanto se acabaram. E eles não vão mais viver com o mestre, como eles imaginavam que iam participar de uma grande revolução, ou de uma grande caminhada, de uma grande transformação. O Evangelho de João a todo tempo está mostrando como o coração das pessoas, até as pessoas que caminham com Jesus, é cheio de motivações equivocadas, motivações verdadeiras de ter paz, motivações verdadeiras de experimentar uma justiça, motivações verdadeiras de prosperar nesse mundo, nessa terra boa que o Senhor fez, muito boa. Mas a morte roubou tudo isso deles. E Maria Madalena está no seu caminho, vivendo essa realidade de experimentar a amargura da morte, a depressão e tudo que envolve a frustração dos seus planos. Maria Madalena, a gente vai falar agora sobre essa experiência dela, de 3 coisas que ela falou. Como Maria Madalena, ela vai em busca de algo. Como ela é surpreendida pelo que ela encontra, mas que no final, a maneira majestosa como ela é encontrada. Maria Madalena vai, triste, velando, atrás de um corpo, e chega lá, a tumba está com a pedra removida. A depressão dela agora se transforma em algo tenebroso, assustador, porque alguém foi lá e maculou uma tumba sagrada, maculou o túmulo do nosso Senhor, e ela volta correndo, ela volta para trazer essa notícia para os discípulos e fala: removeram a pedra. Existem pessoas que só conseguem trazer más notícias, e a vida dela é rodeada por isso. E a vida dela é envolta nesse momento de estar simplesmente velando uma vida depressiva, velando uma vida que já morreu, já está morta. E essa é a realidade de todo ser humano que não encontrou, ou melhor, que não foi encontrado pela graça da salvação do Senhor Jesus Cristo. Está morto em seus delitos e pecados, como o apóstolo Paulo fala. A vida do ser humano sem Deus é uma vida desumanizada, rodeada pela morte. E tudo que a pessoa procura é a morte. E ela não sabe disso, por melhor das intenções que sejam. Ao ouvir a notícia, os dois saem correndo, né? A gente vê aqui uma disputa de corrida, um quer correr mais do que o outro para saber o que aconteceu. E eles chegam, a tumba está lá, aberta, vazia. E é tão assustador essa visão que um não tem nem coragem de entrar. Ele só vê a distância. O outro, como sempre, né, a gente vê Pedro sendo exposto nos evangelhos, explosivo, aquela pessoa que já vai entrando e mostrando a cara, ele entra na tumba e fica também horrorizado com o que vê. E o que eles veem? Panos em cima da cova. Sudário num lugar diferente. Sudário era um pano que envolvia a cabeça do defunto. Num lugar diferente. É como se o autor estivesse narrando para a gente que simplesmente aqueles panos perderam seu conteúdo. Eles murcharam aqui, naquele momento. Maria, quando vê a tumba vazia, ela pensa: roubaram o corpo do Senhor, porque corpos de defuntos simplesmente não desaparecem simplesmente assim. A primeira noção dela é que roubaram o corpo do Senhor. Mas ninguém rouba um corpo
e tem o tempo de desatar esse corpo, tirar as ataduras, as faixas. Algo diferente aconteceu. Os discípulos voltam correndo, um viu e creu. Mas no que ele creu? O texto mostrou para a gente que eles ainda não estavam compreendendo que Jesus ressuscitou. De alguma forma, essa experiência acendeu uma fé no coração dele. E a experiência do Jesus ressuscitado, mesmo que a gente não consiga vê-lo, o seu corpo ressurreto, é uma experiência de renovação da fé. O que a gente vive hoje no dia da ressurreição é a restauração, a vivificação da nossa vida, tanto física, porque nós ressuscitaremos com Cristo, mas no agora, uma renovação de fé, de que nem a morte pode conter os planos de Deus, desde a fundação do mundo. Esses discípulos creram, Pedro já sai correndo de novo, e agora Maria, ela fala a segunda manifestação dela nesse diálogo, nessa experiência, né? Ela se volta para os 2 anjos, que ela tem essa experiência de ver algo sobrenatural, e fala: cadê o corpo do Senhor? Por mais assombroso que tenha sido essa experiência, ela ainda está buscando algo que não está lá. Ela continua buscando entre os mortos aquele que está vivo, como a gente vê em outras citações. Maria continua sua busca nesse plano terreno, dentro dessas possibilidades, porque o seu coração ainda está preso nessa realidade de que só coisas possíveis podem acontecer. E essa experiência de Maria fala para a gente hoje como a gente tem essa busca das possibilidades, a busca do que a gente pode ver e tocar, a busca daquilo que a gente não entende que pode ser transformado por coisas sobrenaturais. E é incrível ver que mesmo Jesus falando tantas vezes que ele ia morrer, mas ao 3º dia ele ia ressuscitar, essas pessoas ainda não conseguiam compreender que a promessa de Jesus foi realizada do jeito que ele falou, literalmente. No Evangelho de João, a todo tempo, Jesus começa a falar de coisas dos céus, e os discípulos estão só nesse plano terreno aqui, entendendo coisas da terra, sem entender o poder divino de Jesus, sem entender a majestade gloriosa de Deus na vida de Jesus. E Maria também está nesse momento, vendo só os planos que envolviam a vida de Jesus, sem entender que Jesus realizou e cumpriu todas as suas promessas, sem entender que a vitória derradeira de Jesus e a sua maior glorificação foi realizada. E aí Maria agora vai voltar e ela vê o próprio Jesus, sem entender que é o Jesus Cristo, seu mestre. E agora Jesus dando uma nuance do que foi lá no início da criação. Ele chama o nome de Maria. E a palavra de Jesus falada, chamando o seu nome, abre os seus olhos e ela entende que agora está diante do Jesus ressuscitado. Ela vê o próprio Jesus, ela vê o Mestre, a sua vida agora enchida de preenchimento, de sentido e de propósito. A vida dela agora é apartada desse momento fúnebre, de velar um defunto, de desacreditar na ressurreição, de ter uma vida renovada em fé e ver que Jesus tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele promete. Maria foi encontrada por Jesus. Ela foi em busca de um corpo. O que ela encontrou foi uma tumba vazia. Mas ela foi encontrada por Jesus, naquele momento em que as esperanças dela estavam vazias. Naquele momento em que a depressão ou a ansiedade tomou de conta do ser dela. E ela não conseguia ver nada além daquelas possibilidades. Jesus encontra Maria. Fala o nome dela. E é importante a gente ter uma profundidade desse momento de experiência, de ter Jesus citando o nosso nome. Jesus cita o seu nome, Jesus continua citando o meu nome, e a Bíblia fala que o nosso nome também é citado no trono de Deus com gemidos inexprimíveis, de uma maneira que a gente não pode compreender, pelo Espírito Santo. E porque Jesus está citando o nosso nome, nós somos encontrados por eles e a nossa vida é restaurada e renovada. Nós temos essa experiência de ter a nossa fé vivificada. Nós temos a experiência de ter a nossa fé transformada, de acreditar em coisas comuns, nas possibilidades desse mundo, para agora crer em coisas sobrenaturais, eternas, duradouras, para além das nossas possibilidades. Maria agora vê o Mestre,
Maria se alegra, o coração dela é renovado, é cheio de vida, é cheio de fé. E a voz de Jesus agora, ao encontrar Maria, traz sobre ela uma resposta obediente. Ter o nosso nome pronunciado da boca do Senhor Jesus Cristo, isso necessariamente inclui uma resposta obediente na nossa vida. O que Jesus fala para Maria? Vá e anuncie aos outros o que você viu. Por isso, meus irmãos, é incompatível na vida de qualquer pessoa que quer se tornar discípulo de Jesus não anunciar a vida do nosso Senhor, proclamar esse santo evangelho de que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e todos os poderes desse mundo foram derrotados, o mal, o pecado, a morte e tudo aquilo que desfigura o ser humano como imagem e semelhança de Deus, perdeu de uma vez por todas, quando nosso Senhor ressuscitou em glória. Maria precisa entender que a obra de Jesus não é simplesmente aparecer vivo novamente. Jesus fala para ela assim: Maria, não me detenhas ou não me impeças, porque eu ainda não voltei para o meu Pai. Jesus precisa ascender, e a mensagem não é simplesmente Jesus ressuscitou, Ele está vivo. A mensagem é: Jesus ressuscitou, Ele está vivo, e Ele foi para os céus, Ele vai para os céus, para o nosso Pai. A mensagem de Jesus é muito mais profunda do que isso, porque Jesus inaugura um novo tempo, uma nova realidade. Jesus inaugura uma nova criação, onde agora os seguidores de Jesus não são só os seus discípulos ou seus amigos. Agora nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo. Porque na mensagem da ascensão que Jesus manda Maria levar, Ele fala: eu estou indo para o meu Pai e o Pai de vocês. Eu estou indo para o meu Deus e o Deus de vocês. E nós somos identificados com Jesus pelo próprio Jesus. A vida de Jesus deve ser a nossa vida daqui por diante. A morte de Jesus deve ser a nossa morte para esse mundo, para os poderes desse mundo, para o pecado e o domínio de tudo aquilo que nos desfigura diante da imagem e semelhança de Deus, do próprio Deus. Mas a mensagem de Jesus também é a nossa identificação de que com Ele viveremos. E não simplesmente quando nós morrermos e ressuscitarmos, mas no agora já iniciou, que nós podemos viver essa vida de Jesus. Viver uma vida de libertação desse pecado, dessa vida pecaminosa que nos rodeia. Vencer o diabo que anda ao derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. A vida de Jesus é o começo dessa nova criação. O mundo já pode experimentar o que é viver na eternidade por meio da nova vida que Jesus proporciona aos seus, aquele a quem Ele pronuncia o nome. E porque Jesus pronuncia o nosso nome, existe vida verdadeira na nossa vida. Nós somos agora irmãos de Jesus, porque Ele foi para o seu Pai, o nosso Pai. Agora nós temos um Deus para chamar de nosso verdadeiramente, porque é o Deus de Jesus, é o nosso Deus. Portanto, meu irmão, você pode se identificar com Jesus. E essa declaração surpreendente, o final da história de Maria, a mensagem que ela levou para os apóstolos, é a mensagem que acalenta todo coração enlutado, todo coração triste, todo coração ansioso, depressivo. É o que preenche a vida do ser humano de propósito e de sentido. É o que traz novamente a humanidade a ser humana novamente. É o que destrói a desumanidade, que desfigura todo ser humano que se apartou de Deus. E a mensagem de Maria é: eu vi o Senhor. Como é que tem sido a nossa vida de testemunho, de ver o Senhor, de experimentar o Senhor, de crer verdadeiramente, não essa visão que Maria teve física, mas de ver a mão de Deus guiando a nossa vida, de ver a mão do Senhor Jesus nos consolando, de ver o Senhor Jesus preenchendo o nosso ser de fé, de vida verdadeira, de coisas que nenhum terapeuta nesse mundo pode conseguir na minha e na sua vida, que nenhum remédio psiquiátrico pode transformar no seu coração, na sua vida, que nenhum copo de cerveja, que nenhuma noitada de sexo desenfreado, ou de preenchimento das drogas, ou de festas, nada na existência desse mundo pode fazer o que a presença de Jesus, como Jesus pode ser visto na minha e na sua vida, pode fazer. Ver o Senhor é a melhor mensagem que a humanidade pode escutar da minha vida e da sua vida. Você pode testemunhar para esse mundo que você viu o Senhor,
E por meio do seu testemunho, a vida de pessoas serem preenchidas, a vida de pessoas serem transformadas, a vida de pessoas serem colocadas nos trilhos novamente, coisas serem arranjadas na vida das famílias, na sociedade onde você vive, ser transformado pelo seu anúncio de que você viu o Senhor e o mundo pode olhar para você e ver o Senhor Jesus Cristo, nas suas palavras, nas suas atitudes, na sua obediência, de quando Jesus citou o seu nome e trouxe você para uma nova realidade, para uma nova era iniciada, onde a gente pode experimentar coisas da eternidade no agora. E o que é que a gente pode experimentar da eternidade no agora, olhando para a vida ressurreta de Jesus? É a vitória sobre a morte. E como o luto tem levado a vida de pessoas, destruído famílias. E de diversas formas, pessoas perdem seus parentes, perdem seus amigos. E isso tira o sentido da vida das pessoas. A gente poderia falar morte de relacionamentos, de casamentos, relações entre pais e filhos, relações de amizade, relações de igreja e tantos outros relacionamentos que foram mortos, mas que por meio da palavra da cruz, da reconciliação que Jesus promove e da ressurreição de Jesus ganha vida, porque a nova vida de Jesus transforma o nosso ser para entender que nada nesse mundo, nada nessa realidade, nem mesmo a própria morte, que na boca de muitas pessoas é o que não tem mais jeito, na vida de Jesus tem jeito. Na vida de Jesus, a morte ganha o seu fim e a sua derrota. Na vida de Jesus, a gente pode ser preenchido de esperança e olhar para além das nossas possibilidades. Na vida de Jesus, na ressurreição de Jesus, a gente pode ter a libertação dos nossos pecados e ter condições de falar não para tudo aquilo que desfigura a imagem e semelhança de Deus, para tudo aquilo que desumaniza o nosso ser diante de Deus. Na ressurreição de Jesus, nós podemos declarar: morte, onde está a sua vitória? Nosso Senhor ressuscitou. Que a nossa vida seja preenchida dessa esperança, que a nossa fé, a nossa religião seja guiada por esse momento que a gente está vivendo hoje. É a ressurreição de Jesus que traz sentido para a nossa fé. Porque Jesus morreu e ressuscitou, a gente pode participar da Eucaristia com fé, crendo que Ele entregou o seu corpo, o seu sangue, para nos dar vida e para preservar a nossa vida até o dia da sua volta. E até o dia da sua volta, por meio da Eucaristia, a gente proclama que o nosso Senhor morreu, mas Ele venceu, ressuscitou, e a gente aguarda o cumprimento final da sua promessa, que Ele voltará para nos buscar. Nesses dias, a gente ficou vários dias sem clamar aleluia. Por esse motivo, porque Jesus nos humaniza novamente, porque Jesus renasce a nossa fé, porque Jesus nos preenche de vida novamente, porque as nossas esperanças agora vêm para o motivo correto, estão alinhadas com o plano eterno de Deus. Hoje a gente pode bradar com grande alegria: aleluia, o nosso Senhor ressuscitou. Eu queria convidar cada um de vocês a baixar a sua cabeça e fazer uma reflexão pessoal nessa experiência de Maria, como a nossa busca tem sido uma busca vã, de pensamentos fúnebres. A nossa vida mais parece um velório, quando a gente está buscando coisas que simplesmente representam a morte. Como a nossa experiência tem sido a experiência de Maria, ao se deparar com um cenário inesperado e ser surpreendido por coisas que a gente não espera, e de repente a nossa vida se vê desmoronando, porque uma pecinha saiu do lugar e a gente perdeu todo o controle da nossa vida. Mas também eu quero que você reflita nessa manhã como a sua vida ganhou propósito e sentido, e você pode voltar nesse momento onde Jesus pronunciou o seu nome e você foi encontrado pelo Deus ressurreto que venceu a morte e traz a vida novamente. Que a gente seja renascido nesse primeiro amor do encontro de Jesus com as nossas vidas, onde toda a realidade é transformada, onde todo esse mundo e a nossa vida inicia um novo começo. O começo da eternidade, ela se inicia com a ressurreição de Jesus. E se você está vivendo um momento que precisa escutar a voz do Senhor novamente, para que você transmita a mensagem da salvação: eu vi o Senhor, e o mundo possa ver,
nos seus atos, na sua vida, que você vive com o Senhor. Esse é o momento de você clamar ao Senhor, buscar a Deus, o Senhor Jesus Cristo, nosso irmão, que foi para o pai dele, nosso pai. Você tem um pai agora, verdadeiramente, uma grande família. Todos somos irmãos desse mesmo pai. Ele foi para os céus, preparar a morada. Hoje não é domingo da ascensão, da ressurreição, mas essa é a promessa. Feche seus olhos. Pai, nessa manhã gloriosa, Senhor, o nosso luto, Pai, foi transformado em riso. O nosso choro, Pai amado, foi transformado em cânticos de júbilo e de louvor pela ressurreição do nosso Senhor. E nós podemos bradar com alegria, aleluia, o nosso Senhor vive e ressuscitou. Tudo aquilo que escravizava a nossa vida, a morte, o pecado, o mal, agora ganha um fim e a derrota na tua ressurreição. Obrigado, Deus. Renova no nosso coração a alegria de estar com o Senhor e participar do teu reino eterno. Renova em nós, Senhor, a alegria de ter o teu nome citado, o nosso nome citado na tua boca, nos teus lábios, Deus, e encontrar a salvação e a transformação desse momento ruim da nossa vida, na vida eterna. Pai, transforma a nossa vida, para que o mundo, Senhor, possa ver o nosso testemunho de que nós vimos o Senhor, e tudo que nós fazemos, ó Pai amado, remete para a tua honra e a tua glória, porque o nosso coração crê que o Senhor ressuscitou e vive eternamente. Ser com cada um dos nossos irmãos aqui, Pai amado, e transforma o choro deles em riso, as lágrimas deles, Senhor, em júbilo de vitória, porque não tem nada nesse mundo que pode conter o teu plano salvador de redenção sobre a vida dessa existência, sobre toda a vida, Pai. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém.